Boa noite, Thaís. Boa noite, João. Boa noite. Só mais um minutinho, tá, pessoal, para ver se a outra. Tá faltando a Larissa e tá faltando mais uma menina. Vamos ver se elas vêm. Só mais um minutinho. Se elas não conectarem, a gente começa a aula. Vamos lá. A gente deu 5 minutinhos para elas. Eu selecionei a opção errada. Uma janela, eu quero. Aqui.
Certo. Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre a administração científica. Nós falamos já sobre os aspectos históricos, sobre os conceitos de administração, e hoje a gente vai falar sobre a administração científica. Deixa eu só me certificar, porque agora me deu um branco. Só um pouquinho. Então, hoje a gente vai falar sobre os conceitos da administração e sobre a administração científica. São esses dois temas que a gente vai abordar dentro da nossa aula. Aqui, no primeiro slide, eu coloquei para vocês sobre as teorias da administração, né? Em 1903, então, teve início a administração científica, que tem ênfase nas tarefas. Os seus mentores pela administração científica, então, foram Taylor e Ford. Em 1916, a teoria clássica, com ênfase nas estruturas organizacionais, por Henry Fayol. Em 1932, as relações humanas, por Elton Mayo, com ênfase nas pessoas, nos colaboradores, os trabalhadores, os operários na época, né? 1947 começou, então, a parte burocrática, a burocracia, também nas estruturas organizacionais, foi a ênfase por Max Weber. 1951 teve início a cibernética e sistemas, né, a sistematização e tudo mais, com ênfase no ambiente de trabalho, por Drucker e a administração japonesa. Em 1954, a neoclássica, com ênfase também na estrutura, tem vários mentores, vários autores, e a comportamental, em 1957, com ênfase nas pessoas, por Maslow. E aí a gente vai conversando um pouco a respeito disso. Quem foi Taylor, né? O que foi o Taylorismo? É Taylorismo, não terrorismo, tá, pessoal? Frederick Taylor, ele trabalhou a administração no âmbito de planejamento, preparo, controle, a execução, onde ele buscava um desenvolvimento, uma ciência para cada elemento do trabalho, para cada tarefa que fosse executada. Ele buscava, ficou desconfigurado ali, olha só, por mais que eu tenha ajustado o tamanho das caixas, o E caiu sozinho lá embaixo. Ele buscava selecionar cientificamente e também treinar e desenvolver a sua equipe de trabalho. Cooperar com os trabalhadores, visando garantir que os passos científicos fossem seguidos, né? Ele trabalhava ali a parte da administração científica, então. E se os trabalhadores estivessem treinados, soubessem desenvolver bem o seu trabalho, tivessem capacitados e houvesse uma cooperação da administração da empresa, assim como entre os trabalhadores e seus líderes, existia a garantia dos passos científicos, dos processos, e eles seriam seguidos, né? Ele assumiu todo o planejamento e a organização e deixou os trabalhadores só com a execução das tarefas, né? Ele planejava, organizava, negociava, fazia os projetos e os operários, os trabalhadores, eles faziam a execução dos projetos, dos trabalhos, de todas as coisas da fábrica. Isso ainda é muito da época da Revolução. Não está aparecendo o slide para vocês, né, pessoal? Para mim tá tudo preto. Deixa eu parar ele e colocar de novo. Uma janela, vamos de novo. Olha que loucura, como se ele tivesse fechado, mas ele está aqui.
Deixa eu ver. Uma janela. Tá aqui. Compartilhar. Agora? Agora deu. Tá. O Taylor, então, ele é considerado o pai da administração científica, porque ele propôs a utilização de métodos científicos cartesianos na administração. Ele tinha ênfase na evidência, na análise, na conclusão, e ele costumava dizer que aquilo que pudesse ser provado, então, né? A conclusão dos trabalhos que pudessem ser provados. Se programava, se projetava, mas precisava provar que aquele projeto ele tinha fundamento e seria de fato executado e era factível, ele tinha foco na eficiência e na eficácia operacional das indústrias, né? Então, não só de criar um projeto de alguma coisa que fosse se investir tempo e dinheiro, mas que não fosse factível, que não fosse possível realizar, que não fosse possível fabricar, produzir, enfim. Então, por isso toda essa questão de evidência, análise e a busca pela conclusão, onde o foco era realmente a eficiência e a eficácia. Eu vou trocar de slide, eu quero só ver se ele não vai ficar preto de novo, esse danado. Ele tá de mal comigo. Não, agora foi. Ele elaborou estudos, então, na organização racional do trabalho, o Taylor, em relação ao desenvolvimento das pessoas. Se a equipe de operários da indústria tivesse o seu desenvolvimento, fossem treinadas, obviamente, a indústria teria resultados sobre essas demandas. Em relação ao planejamento, a atuação dos processos, todo e qualquer processo, todo e qualquer trabalho realizado, ele necessitava de um estudo preliminar, precisava primeiro estudar, analisar de que forma seria feito, não era simplesmente jogar para fazer, precisava de um planejamento. Em relação à produção e a participação dos recursos humanos, era estabelecida uma coparticipação entre o capital e o trabalho. Quanto mais, então, o trabalhador produzisse, mais ele ganhava. Eles eram pagos por produção, eles não tinham salário, era pagamento por produção. E a especialização do trabalhador, onde ele buscava não só contratar a mão de obra qualificada já, mas também qualificar a mão de obra que ele teria nas indústrias dele, tá? Então, depois disso, ele desenvolveu o estudo do tempo e movimentos, que focava no controle das atividades, que o controle das atividades, assim, com o objetivo de uma sequência, de um tempo determinado, onde se trabalhasse evitando desperdício, desperdício de matéria-prima, desperdício de embalagens. Então, era um trabalho bem estruturado, bem focado, organizado. A partir dali começaram a surgir os processos em linha, os processos em sequência, né? A supervisão funcional, onde era estabelecida todas as fases de um trabalho, que eu acabei de falar para vocês, o trabalho em linha de produção, eu quero dizer, tá? Existe uma linha de produção. A Gislaine só prega botões, a Thaís só coloca zíper, a Júlia só prende, faz as casinhas para colocar os botões, enfim, nessa uma sequência assim para que as coisas acontecessem.
Ele estabeleceu, então, que todas as fases do trabalho deveriam ser acompanhadas para verificação de que as operações estivessem sendo desenvolvidas dentro da conformidade. Aqui ele já começou a buscar pela questão da gestão da qualidade, né? Uma introdução de programas onde todos deveriam ser notificados. Esses programas, eles já, mesmo que na época ainda não existia uma gestão da qualidade, mas na administração científica ele já começou a trabalhar em cima disso. Inclui um sistema de pagamento por quantidade ou por peça, né? Aí aquela questão que eu já falei para vocês, quanto mais produzia, mais recebia. Então, se fizesse 30 camisas em um dia, receberia mais do que a colega que fez só 20 camisas. Isso acabava fazendo com que a produção rendesse mais, os funcionários aumentassem os seus esforços para fazer as entregas e a partir daí também começaram a surgir as metas. Então, Frederick Taylor, ele foi o primeiro homem na história a considerar o trabalho digno de estudo. Ele foi o primeiro a sistematizar, criar uma sistemática de trabalho com dignidade. E, no entanto, ele era o homem da ciência do trabalho, né? Ele deixou apenas as primeiras fundações, ele foi um dos primeiros a iniciar com a administração e a organização, tanto de documentos quanto de processos. Até aqui está claro para vocês? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Essa disciplina ela é bem teórica. Tudo certo. Tudo certo? Para mim também. Deixa eu só pegar uma água que hoje está um pouco quente. O princípio de planejamento, então, né? Substituição de métodos empíricos por procedimentos científicos, aonde saía de cena a questão do improviso, onde se faziam as coisas no improviso, vamos improvisar e resolver, e solucionar e colocar em execução, e entrava o julgamento individual do trabalho, onde entrava também a questão do planejamento. Vamos planejar hoje o que faremos amanhã, vamos fazer um planejamento de produção para a semana que vem, vamos fazer um planejamento de produção para o mês, uma meta a ser cumprida, onde os movimentos compostos tinham o objetivo de reduzir e racionalizar a sua execução. Isso aqui também muito com a questão do planejamento, visando o impacto quando tem-se o desperdício, né? Se tu tem planejado quantas peças precisam fazer, vamos usar como um exemplo, por exemplo, compra um rolo de tecidos, e desse rolo de tecidos, de acordo com as medidas a serem executadas, é possível fazer, digamos, 500 camisas. E no final da produção, o planejado eram 500 camisas, mas foram feitas 495. Por quê? Porque 5 camisas houve erro de corte ou alguma outra coisa, aconteceu desperdício do material. E esse desperdício do material era prejuízo para as indústrias. Então, com o princípio do planejamento, onde as coisas eram planejadas, estudadas, não era tudo no improviso, tudo tinha uma sequência lógica, um cronograma a ser seguido, tinha-se a racionalização, a redução do impacto negativo do desperdício, né? O princípio de preparo dos trabalhadores, onde se selecionava operários de acordo com as suas aptidões. Isso não significa que ele buscava no mercado operários capacitados, operários com conhecimento, mas na contratação ele fazia um pré-julgamento das aptidões
que esses operários tinham. Tu entende de mecânica, tu vai trabalhar no conserto lá das máquinas a vapor. Tu sabes de corte e costura, tu vai trabalhar na máquina de corte, tu vai trabalhar com costura. Então, por aí ele ia preparando a sua equipe de trabalho e depois, claro, ele organizava o treinamento para que se tivesse maior e melhor produtividade, buscando por resultados na produção da indústria. Certo? Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida em relação a essas duas teorias? Não. Não? Então eu vou adiante. O princípio de controle, então, onde ele buscava controlar os chefes das indústrias, né? Os proprietários buscavam controlar o desenvolvimento dos trabalhos, certificando-se de que tudo seria realizado. Lá atrás a gente falou sobre criar-se um cronograma de trabalho, uma meta de trabalho, e o princípio do controle veio para que se estabelecesse uma metodologia, um método, onde fosse possível cobrar dos operários que a meta do dia, ou da semana, ou do mês fosse cumprido, dentro dos prazos também, né? Porque existia o planejamento, existia, então, em consequência disso, o princípio de controle, onde se buscava controlar a entrega dos resultados. Como é até hoje, né? As coisas só foram se aperfeiçoando, a gente vai adaptando para os dias atuais. Nós trabalhamos com pressão, como antigamente eles trabalhavam, não tanta pressão como era na época. Nós trabalhamos com planejamento, nós trabalhamos com metas, né, onde nós temos metas a serem cumpridas, a serem resultados que precisam ser entregues. Então, as coisas mudaram um pouco para melhor, né? Os operários, os colaboradores, o pessoal, como a gente costuma dizer, de chão de fábrica, eles são cobrados, eles têm metas para cumprir, mas de uma maneira mais humana, não como antes era. Antes a gente pode, acho que até essa novela está passando. Eu peguei um lance final de semana onde tem a Vila dos Operários, acho que é a novela das 6, se eu não me engano. Tem a Vila dos Operários e tem uma indústria de confecção ou de tecelagem, alguma coisa assim. E eles pegou bem a parte lá da Revolução Industrial, eles se rebelaram, fizeram greve, não quiseram trabalhar, porque tinha uma trabalhadora negra, gestante, e ela passou mal no trabalho, porque ela estava escondendo a gestação dela, porque se o patrão soubesse, na época, que estou falando de época, tá? Não agora. Agora é crime. Na época, se o patrão soubesse que ela estava grávida, ela seria demitida e ela não podia perder o emprego, porque a partir de agora ela teria um filho para sustentar. Então, todos os operários fizeram greve porque ela passou mal, desmaiou e ela foi demitida. E aí tinha um operário lá mais com perfil sindicalista que comprou a briga por ela e por todos os demais, por um trabalho mais justo, por reconhecimento, porque o ambiente não era propício, tinha pouca luz, era muito quente, porque as máquinas eram a vapor. Então, surgiu ali uma greve. E hoje acontecem greves, a gente vê muita greve, principalmente no setor público, no privado eu não tenho mais ouvido falar de greve. Existem as manifestações, desculpas, sindicais lá, em prol de reajuste salarial ou outros benefícios que o Sindicato dos Trabalhadores busca barganhar junto às empresas, mas diferente daquela época, que não existia o sindicato, né? Eram os operários mesmo que tinham que dar a cara a tapa e brigar por seus direitos. Isso foi só um parêntese que eu abri para colocar para vocês
como era. Não sei se vocês acompanham ou não. Eu nem sempre consigo assistir, mas às vezes a TV está ligada, eu passo e vejo uns lances. O princípio da execução, então, é a distribuição das atribuições e responsabilidades, né? Onde se distribuíam as tarefas. Quem era responsável por cada linha de produção, quem seria o responsável por cada máquina, por cada corte, pela limpeza, quem seria responsável por ligar a máquina a vapor, tipo, colocar o fogo lá na caldeira e controlar que o fogo seguisse queimando o dia todo para que as máquinas a vapor seguissem trabalhando o dia todo também. Então, ali existia o princípio da execução, onde as tarefas e responsabilidades eram divididas da forma mais disciplinada possível entre os colaboradores. Trazendo isso hoje para a nossa realidade, hoje nós temos os líderes, né? Temos supervisores, coordenadores, gerentes, o CEO da organização, da empresa, no caso, o co-founder, que é o fundador, o presidente, e cada um tem as suas responsabilidades, as suas demandas de trabalho, as suas equipes de trabalho, pelas quais eles precisam responder por resultados positivos, assim como também negativos, e também eles precisam cobrar para que a equipe entregue os resultados necessários da produtividade, certo? Tudo certo até aqui? Vocês conseguiram entender? Ficaram com alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo. Aqui tem uma tiragem que eu coloquei aqui embaixo, né? Críticas à teoria científica, então, é o mecanicismo da abordagem, né? A teoria da máquina, a superespecialização que robotizava o operário, e essa robotização do operário a gente vê nessa tiragem aqui embaixo, que o cara diz assim: vou me aposentar amanhã. Sabe o que eu vou fazer? Vou andar até o fim dessa linha de montagem e descobrir o que é que eu estou fazendo há 30 anos. Porque ele trabalhava na linha de montagem colocando parafuso numa peça, uma arruela, uma porca, não sei o que é aquilo ali, e ele não sabia o resultado final. Ele só ia colocando a peça ali por 30 anos, um robozinho colocando a peça, e lá no final saiu um carro, mas ele não sabia que ele estava colocando o parafuso ali para montar um carro no final. Então, isso é a robotização do operário, né? Que cada um faz ali a sua função de forma mecânica, de forma robótica, controlado na produção, e ele não sabe o que é que sai no final. E a visão microscópica do homem, né? A ausência de comprovação científica, apesar de ser a teoria científica da administração, a limitação do campo de aplicação à fábrica, né? Era bem limitada a situação, e a abordagem do sistema fechado. Era um sistema fechado, era assim que funcionava. O cara tinha que ficar ali parado no mesmo lugar o dia inteiro, das 7h30 da manhã até às 6 da tarde, ou 7. Enfim, eles não tinham uma carga horária de trabalho, assim como hoje nós temos, que são 6 horas, 7,20 ou 8,48 ao dia, ou 8 horas ao dia, e trabalha no sábado, né? E eles tinham um horário para começar, mas eles não tinham um horário para parar. Se a produção daquele dia, todas as peças para montar um carro faltava, eles seguiam produzindo peças até que fosse possível concluir. Então, era um sistema fechado de produção que tinha. Imagina que situação, né, gente? Tenta se colocar na situação desse operário, tu trabalhar 30 anos na mesma empresa, colocando uma pecinha em cima da esteira sem saber qual é o resultado final. Hoje a gente sabe, né? Porque
Os produtos são lançados com antecedência, eles são apresentados aos colaboradores, todos trabalham na produção, no lançamento. Hoje a gente compartilha tudo nas redes sociais, que a empresa vai ter um lançamento, a gente acompanha o desenvolvimento. Por exemplo, eu trabalho na construtora, então eu pude ver o loteamento e o condomínio desde o início, quando a gente chega lá e só tem mato. E aí vem a licença ambiental de quais são as árvores que podem ser derrubadas. Em consequência da derrubada dessas árvores, quais são as árvores que eu preciso replantar? Aonde eu vou fazer esse reflorestamento? Qual é a área do loteamento que precisa ter a preservação ambiental, que nenhuma árvore pode ser tocada ou derrubada? E aí, então, as máquinas começam a entrar para dentro daquele mato, desbravar, derrubar a árvore, arrancar toco, destocar, como eles falam, né? E a outra equipe vai fazer o reflorestamento ou se contrata uma empresa que trabalha com isso para fazer o reflorestamento em outra área pré-determinada pelo IBAMA, né, e pela Patran. Eles determinam onde nós devemos reflorestar para desmatar em determinado lugar. Então, tu acompanha o que era mato virar um loteamento ou um condomínio com terrenos, com ruas calçadas, com água canalizada, com luz elétrica. E naquela época o cara ficava ali parado o dia inteiro fazendo a mesma coisa sem saber o resultado final. Eu vou procurar para mandar para vocês, tem a história de um operário que construiu um edifício e no dia do lançamento ele passou na frente do edifício com os filhos para mostrar onde ele ia todos os dias que ele saía. Ainda era noite e ele retornava, já era noite. Eles estavam dormindo quando ele saía, estavam dormindo quando ele retornava, e ele foi mostrar o que é que ele estava fazendo para os filhos, para que eles conhecessem por que é que ele saía tão cedo e voltava tão tarde. Eu vou procurar, eu não lembro se é um vídeo ou se é um texto, mas eu vou procurar para compartilhar com vocês, onde se vê o resultado final do trabalho, né? Aqui, então, a gente vai falar sobre Ford. Aqui está o primeiro carro dele, né? O Ford modelo T, um carrinho bonitinho, né? O cliente pode ter o carro da cor que ele quiser. Não, o cliente pode ter o carro da cor que ele quiser, contanto que seja preto. Então, qual é o fundamento de dizer que ele pode ter o carro da cor que quiser, mas precisa ser preto? Aqui, então, com base nas ideias de Taylor e outros pioneiros do pensamento da administração, que foi reinventado junto com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela faz muito parte dos fundamentos da administração. Na época que eu estudei, era TGA, Teoria Geral de Administração, agora é TGO, Teoria Geral das Organizações. Mas ele estuda toda essa parte administrativa. Aqui vocês estão tendo os fundamentos, né, que é a parte mais histórica, e depois vocês vão ter uma outra disciplina que vai aprofundar um pouco mais as teorias acerca de cada uma delas. Utilizou tecnologias com o objetivo, então, de criar um império. Foi introduzido em 1914 a linha de montagem, a partir de 1914, a linha de montagem, onde foi possível se ter a produção em grande escala, grandes quantidades de produção, diária, semanal, mensal, o baixo custo produtivo, né, a diminuição do custo de produção a partir da linha de montagem, porque se fazia uma produção em massa. Antes se iniciava um carro
e se terminava aquele carro. Com a linha de montagem, cada um fazia um pedaço do carro que também, voltando para aquela tiragem, é mais ou menos o que aquele senhorzinho lá que estava se aposentando estava fazendo. Linha de montagem, cada um botando um parafuso, cada um botando uma chapa, cada um pintando um pedaço, para que no final se tivesse o carro. Os altos salários oferecidos aos operários, né, como eram poucos os operários especializados e com conhecimento na linha de montagem e capacidade para isso, eles tinham salários altos, e teve a inspiração do ideal de progresso da visão taylorista. A gente precisa tomar cuidado, né, taylorista com terrorista, sobre a especialização, profissionais especializados, a tarefa e a classe trabalhadora. Ela não era apenas, mas eles tinham indústria, né? Então, Gislaine está falando. Só um pouquinho, tá, pessoal? A minha internet, eu acho que deu uma oscilada. Prof, tá falhando, tá cortando tudo que você tá falando. Eu percebi, a minha internet está oscilando. A minha internet que está oscilando. Tá cortando ainda, pessoal? Agora Acho não. que agora não, acho que agora parou. Tá. Vocês pegaram a última parte que eu falei? Não? Cortou? Não. Ah, então deixa eu voltar para o slide anterior, então. Aqui. A gente estava falando sobre Taylor e outros pioneiros que tiveram pensamentos administrativos onde eles reinventaram a Revolução Industrial e usaram a tecnologia a favor deles, criando então um império. Pessoal, se começar a cortar, vocês me avisem, é que a minha internet ela deu uma oscilada legal aqui, apareceu que tava caindo a minha conexão, mas eu, como logo voltou, eu não pensei que estivesse cortando. A partir, então, de 1914, foi introduzida a linha de montagem para produções em grande quantidade, onde existia a produção em massa de peças. Vamos tomar como exemplo do carro, né, do Ford T, o primeiro carro. Na linha de montagem, a produção em massa das peças para a confecção do carro, o baixo custo produtivo pela linha de montagem, pela produção em massa, por trabalharem com uma meta e não ser assim de tipo começar a execução de um trabalho e concluir a execução de um trabalho, né? Eles faziam as peças em uma linha de produção e cada um montava um pedacinho desse carro. Assim como é hoje, tem as linhas de produção dos veículos, tem na Chevrolet, na GM em Cachoeirinha, mas na época era um pouco mais mecânico, um pouco mais manual do que é hoje, né?
os altos salários oferecidos aos operários, então, né, eles tinham salários altos na época pelo seu aperfeiçoamento na produção de linha, e o progresso na visão taylorista sobre a especialização e a divisão do trabalho, onde se tinham operários especialistas naquilo que eles sabiam fazer. E eles não eram apenas operários, eles não eram apenas a classe trabalhadora, eles eram também consumidores, porque como eles eram assalariados, eles tinham condições de adquirir bens, de comprar, inclusive o que eles produziam. Tudo certo até aqui, pessoal? Cortou de novo? Não? Não, agora tá Tudo tranquilo. certo. Tudo Tá. certo. Então, Ford transformou o Taylorismo em padrão de organização em uma sociedade capitalista, onde a eficiência significava contratar e manter os melhores trabalhadores, né? O que hoje a gente chama de retenção de talentos. A gente tem uma pessoa trabalhando na empresa que se destaca, que faz bem o trabalho, que executa as suas tarefas, que faz as suas entregas, que cumpre as suas metas. A gente busca fazer uma retenção de talentos para não perder esse colaborador. Eu achei que era aqui. E a Ford, então, que se tornou o maior complexo industrial do mundo naquela época, né? Hoje tem tantos outros complexos industriais que por aí, né? Os ganhos de escala, quanto maior a operação, melhor seria o resultado. Então, quanto mais se produzisse, melhor seria o resultado de venda. Parcelamento de tarefas, onde se economizava tempo e se reduzia as operações físicas e mentais. Isso era a divisão das tarefas, a execução das tarefas em linha, em partes, em etapas, o controle do ritmo e das habilidades através de sistemas. Aí já as linhas e as máquinas conseguiam fazer uma contagem de produção, a padronização das peças, né? Que as peças deveriam ter um modelo padrão, um tamanho padrão, um corte padrão, a cor padrão, né? Assim como ele fala ali, que cada um poderia comprar um carro preto desde que fosse preto. Cada um poderia escolher a cor do seu carro preto desde que ele fosse preto, né? Então é mais ou menos isso aí. A possibilidade de automação do trabalho, né? Aonde a gente trabalharia com o trabalho mais automático nas indústrias. O modelo Fordista, então, ele reduziu o custo de produção, porque criou as linhas de produção e se produzia em massa. Ele reduziu o tempo da realização das tarefas, porque quando se tem uma produção em massa, o que antes, por exemplo, tu levava um mês para montar um carro, porque se produzia cada peça do carro para então montá-lo, né? A redução do tempo da realização das tarefas se deu em decorrência da linha de montagem que se produziam todas as peças para então montar o carro, e o que se fazia em um mês acabava conseguindo em uma semana. Os aspectos psicossociais do trabalho, o desprezo por esses aspectos, né, não era levado em consideração as condições psicológicas do trabalhador, e uma valorização excessiva do processo econômico produtivo, né, onde se buscava a economia e o resultado. E aí o modelo burocrático fechado de uma gestão mecanicista e autoritária, tudo era mecânico, era fechado, não se tinha abertura para negociação ou sugestões de melhorias ou outras opiniões que mudassem os processos. Na época, então, de 1980,
o Fordismo ele começou a entrar em declínio com o surgimento de novos sistemas de produção que eram, então, na época, e que são hoje mais eficientes, né? A Toyota, que surgiu no Japão, ela tem um sistema enxuto de produção. Inclusive, eu falo na disciplina de gestão da qualidade que eu dou sobre o sistema 5S de qualidade que surgiu na Toyota, né? Foi na Toyota que eles iniciaram, na verdade, foi no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, que o Japão foi devastado, surgiu então a questão dos 5S e tantas outras modalidades de gestão da qualidade para reconstruir o país, e ele se reconstruiu em tempo recorde, foi muito rápido, né? Então, o toyotismo que surgiu no Japão seguia um sistema enxuto de produção, teve um aumento da produção pelo sistema enxuto que ele tinha, com redução de custos e melhor qualidade e eficiência dos seus produtos, porque eles trabalhavam com a gestão já da qualidade. A escola clássica, então, que a gente vai falar um pouquinho agora, eu só preciso saber se vocês ficaram com alguma dúvida do conteúdo que foi até agora. Por enquanto, não. Também não. Tá, então a teoria clássica, ela surgiu com Henri Fayol, na França, em 1916. Ele foi um dos principais contribuintes para o desenvolvimento da administração moderna, da atual administração moderna. Ele tinha uma gestão administrativa, de processos administrativos, de profissionais com disciplina, de disciplina na profissão, né, para que as coisas fossem executadas de uma maneira profissional, de uma maneira disciplinada, para que se houvessem entregas e resultados com êxito, com eficiência, com eficácia. Ele identificou as principais funções da humanidade dentro de uma sequência lógica. E então foi ele que criou a situação de planejar, organizar, controlar, coordenar e comandar. Isso entra também dentro da... A gente estuda também ele é muito parecido com o PDCA, né, que é da gestão da qualidade também. Começou tudo a surgir ali com o pessoal da Toyota e o seu Jules Henry Fayol. 1916, depois de 58 anos de estudo, ele publicou o primeiro livro. 1930, ele foi traduzido para o inglês. E, como um bom administrador, ele é reconhecido pelo exercício do conjunto de todos esses procedimentos até hoje. Aqui, nossa, ficou borrado. Deixa eu abrir o slide. Não era para ter ficado assim. Acho que foi na conversão de PowerPoint para PDF que ele ficou ruim assim. Deixa eu ver aqui. Mas aqui também ele está ruim. Mas eu vou falar dos 14 princípios administrativos de Fayol, tá? É a autoridade e responsabilidade, a disciplina, interesse geral, unidade de direção, unidade de comando, remuneração do pessoal, a centralização, a ordem, a equidade, estabilidade do pessoal, iniciativa, espírito de equipe, divisão do trabalho e cadeia de escalas, né? As escalas de trabalho. Deixa só eu voltar para cá. Isso aqui ficou distorcido, mas eu vou colocar ele em texto e mandar para vocês. Não tinha visto que tinha ficado assim tão ruim a imagem. Deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Tá.
Vamos seguir. As críticas, então, sobre a teoria clássica, a obsessão de comando, né? Onde Fayol focou seus estudos na unidade de comando, autoridade e responsabilidade. Ele era obcecado pelo comando e algumas pessoas são obcecadas por comandar as equipes, por dar ordens, mais do que executá-las. A empresa como um sistema fechado, onde o planejamento definido como uma pedra angular da gestão empresarial, a organização vista como uma parte isolada do ambiente. A administração da empresa, a diretoria, presidente, os gerentes, eles eram vistos assim como uma parte isolada do restante da empresa e não tinham a participação do restante, né? Não, eles é tipo intocáveis. A manipulação dos trabalhadores, onde eles eram explorados, né? Eram manipulados a fazer as tarefas, as atividades, sem uma boa recompensa por isso, a exploração, então, do trabalho. A inexistência de fundamentos científicos dessas concepções, onde não existia fundamento, experimentos de métodos, técnicas executadas por Fayol, sabe? Elas não tinham um fundamento, não tinham uma concepção, uma sequência lógica. Abordagem humanista, então, agora a gente vai ver a teoria das relações humanas, que entrou em 1932, uma abordagem mais humanista, onde o trabalho ele era uma atividade tipicamente grupal. O operário como um membro de um grupo e não como um indivíduo isolado, onde se trabalhava em grupo, não uma única pessoa responsável por aquela tarefa e ele teria que iniciar e finalizar sozinho. Não, ele podia contar com o grupo de trabalho, com a equipe para execução, para rendimento, para fazer as entregas. Uma organização eficiente seria incapaz de elevar a produtividade sem levar em consideração as necessidades psicológicas, onde não fossem localizadas e satisfeitas as necessidades psicológicas dos trabalhadores, né? As relações humanas e a cooperação constituem, eles eram a chave mais importante nas organizações, com o objetivo de evitar os conflitos. No exemplo que eu citei para vocês antes, de uma cena que eu acompanhei da novela, onde se criou todo um conflito dentro daquela indústria têxtil por causa de uma gestante que passou mal e a administração, os proprietários da indústria optaram por demiti-la porque ela estava grávida. Então, eles já ali começaram com a discriminação e a situação psicossocial do trabalhador na abordagem humanista das relações. A partir de então, teve início a participação dos funcionários nas tomadas de decisão, de forma que fosse possível disponibilizar informações onde os trabalhadores, os funcionários, os colaboradores, os operários, o que fosse da maneira que eram chamados na época, né, eles tivessem a informação da empresa sobre o que eles estavam trabalhando, qual era o trabalho deles, qual era a importância do trabalho deles, porque eles precisavam executar esse trabalho, qual seria o resultado gerado a partir disso, né? Isso trata tudo na teoria das relações humanas que Fayol desenvolveu. Foram sendo compreendidos, então, aspectos ligados à afetividade humana e se teve, então, noção dos limites burocráticos de regulamentação sobre os operários.
E as três principais características desse modelo, então, são o ser humano que não pode ser reduzido a um ser cujo comportamento é meramente mecânico, né? Ele merece reconhecimento, ele precisa ser reconhecido pelo seu trabalho. O homem que, ao mesmo tempo, é guiado pelo sistema social e as demandas biológicas, né? Aí o reconhecimento das suas necessidades físicas, biológicas, psíquicas, e a necessidade de segurança, afeto, aprovação social, prestígio, que seria o reconhecimento, a autorrealização, onde era importante que eles se sentissem realizados com o trabalho que eles estavam executando naquela indústria. Tudo certo até aqui, pessoal? Sim. A gente está quase indo para o final. O trabalho, então, como uma questão social e o grupo homem que se apoia no grupo. O que é que embasou esse novo paradigma, né? A quebra de paradigmas, que foi por Taylor, Ford e Fayol, a insatisfação e os conflitos, o socialismo da Rússia e da China, até a gente está vendo hoje essa situação toda que a Rússia criou de novo, né? A expansão das organizações e volumes de gestão, onde começaram a surgir mais líderes, mais coordenadores, supervisores encarregados para as linhas de produção. As coisas começaram a ficar de uma maneira mais organizada, onde existia a cobrança pela entrega das metas, mas de uma forma mais humana, né? As greves, então, foi também um exemplo que eu já citei para vocês. Eles se rebelavam com determinada situação que acontecia e entravam em greve em virtude disso, reivindicando os seus direitos. E a mudança de postura da Igreja Católica, que antes o operário não tinha valor, e ela passou a reconhecer a classe operária, assim como também dar apoio aos sindicatos que trabalhavam lá em prol das negociações dos trabalhadores. Aí eu coloquei aqui dois autores para vocês, né? John Dewey e Kurt Lewin. Um deles com a capacidade de raciocínio, pensamento, os guias para a ação, modificando as ações sempre que necessário. E o outro, onde a importância eram os líderes democráticos, o trabalho em grupo, a exposição de conflitos, a melhoria das relações de trabalho através de dinâmicas de grupo e a influência exercida sobre os grupos. A teoria das relações humanas, então, deu origem à teoria comportamental, que vem logo depois da teoria burocrática e da teoria estrutural. As principais críticas a essa teoria foram: as indústrias concordavam com a teoria, mas elas não conseguiam torná-la aplicável, elas não conseguiam colocar em execução, tratavam o problema como sendo secundário e o objetivo da produção era o lucro. Eles não se preocupavam muito com a parte humana, eles se preocupavam com o lucro que teriam com aquela produção. Enfoque de manipular, que não tardou a ser descoberto, né, identificado pelos operários e os sindicatos, onde os operários eram manipulados a executar as tarefas, né? A produtividade, resultados e lucros, que sempre prevalecia, sempre era mais importante, e aí depois as necessidades pessoais e sociais que constituíam o eixo da empresa para a expansão dos negócios. Aí eu coloquei aqui no final para vocês um quadro, eu espero que esse tenha ficado claro, da teoria, da comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações, onde uma trata da organização como uma máquina e a teoria das relações trata a organização como um grupo de pessoas. A teoria clássica, ela enfatiza as tarefas e a importância das tecnologias,
E a teoria das relações dá importância e enfatiza as pessoas. Na clássica, a inspiração nos sistemas de engenharia, né, melhoria de máquinas e ferramentas para a produção. E na teoria das relações, a psicologia, o estado psicossocial dos trabalhadores. A nossa chamada vai cair em 1 minuto. Então, pessoal, vocês podem ver que existe uma comparação entre a teoria clássica e a teoria das relações. Graças a Deus, hoje nós trabalhamos muito mais, eu acredito que 99,99% dentro da teoria das relações. Existe um pouco da teoria clássica, sim, em algumas instituições, mas elas trabalham com a clássica atrelada à teoria das relações. Elas buscam por produtividade, por resultado, por produção,